na carta de Paulo aos Efésios, e vamos dar continuidade no nosso estudo em Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos lá para o verso 17 agora. Efésios, capítulo 4, verso 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vos aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Pai Santo, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor Deus, carecidos mais uma vez da Tua graça, carecidos da Sua misericórdia todos os dias nas nossas vidas, para que possamos viver dessa maneira, Senhor Deus. Senhor, que possamos todos os dias nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, da nova mulher, da nova criação em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo a vivermos dessa maneira. É no Teu santo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, então, voltemos aqui só um pouco, para poder relembrar o que a gente já falou. Nós vimos que Paulo, no capítulo 4, ele começa falando da unidade que deve existir no corpo de Cristo, que devemos ser unidos em Cristo Jesus, apesar de sermos diferentes, não devemos viver em contendas, né? E nós já vimos também que unidade não quer dizer uniformidade, não quer dizer que todo mundo tem que andar igual, tem que vestir igual, tem que falar igual, tem que pensar igual. Mas mesmo pensando diferente, nós devemos viver em unidade. Depois nós vimos que fazemos parte desse corpo, que temos diferentes funções dentro desse corpo. E essas diferentes funções variam de acordo com o dom que Deus deu a cada um de nós. Mas que independente do dom que você tenha, independente do jeito que você trabalhe, nós temos que lembrar que nós temos que estar ligado ao cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, diante disso, Paulo agora chama atenção para nós como igreja, que nós não devemos esquecer que, apesar de estarmos ligados a Cristo, apesar de sermos diferentes, apesar de termos diferentes funções dentro desse organismo vivo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, nós não podemos esquecer de que nos são impostas, a todos nós são impostas algumas responsabilidades.
dentre elas, o que nós vamos falar hoje à noite, que é o nosso modo de viver. Nós, como crentes no Senhor Jesus, temos essa responsabilidade que foi nos dada. Nós devemos viver de acordo com aquilo que professamos. Isso é muito importante. O tema renovação é sugerido em praticamente todas as cartas paulinas. O termo renovação de mente, o termo nascido de novo, o termo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, tudo isso que Paulo diz, que em Cristo nós somos salvos, remidos para dar bons frutos, isso tudo fala sobre regeneração, fala sobre mudança de mente, fala do nosso modo de viver. Quem é nova criatura não pode ser mais a mesma pessoa. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, o velho homem foi despido e você agora está revestido do novo homem, da nova mulher. Por quê? Porque somos nova criação, somos novos homens, novas mulheres, desculpem. Somos nova criação. Não existe, irmãos, maior contradição do que quando alguém que se diz convertido e não mostra mudanças no seu estilo de vida. Diz que é nova criação, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia antes. Ou seja, que diferença Cristo fez na nossa vida? Nós não somos salvos para o nosso bel prazer. Nós somos salvos para glorificar ao Deus que nos salvou. Nós somos salvos para glorificar o Cristo que se entregou por nós. Eu não sou salvo para ser feliz, eu não sou salvo para ser bonzinho, eu não sou salvo para ser legal. Eu sou salvo para ser crente. Você é salvo para ser crente. Não queira ser bonzinho, nem legal, nem feliz, porque você não vai ser feliz, nem bonzinho, nem legal. Se nós seguirmos o que as Escrituras diz que é para nós fazermos, nós não vamos ser bonzinho, nem feliz, nem legal. Pelo contrário, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser taxados como chatos, como aqueles que não se misturam. Nós vamos ser taxados muitas vezes até como intolerantes, como é o que tem acontecido hoje em dia com a igreja. Se você não concorda com alguns, você é intolerante. Pelo fato de eu não concordar com a opinião de alguém, eu sou taxado como intolerante. Você é taxado como intolerante. É assim que vive hoje a nossa sociedade. Paulo, ele está apelando aqui para o nosso intelecto. Ele fala sobre vaidade de pensamentos, ele fala sobre entendimento obscurecido, ignorância, e isso tudo está ligado à nossa capacidade de entendimento intelectual, concorda? Isso tudo está ligado ao nosso intelecto. É claro que é muito importante destacar o nosso despertamento espiritual, uma vez que Cristo se revela a nós. Claro que é importante destacar as emoções que são transformadas e essas emoções que nós sentimos, quando nós sentimos que Cristo está trabalhando em nossas vidas. É importante destacar isso. Mas não podemos viver de emoções. Porque quem vive de emoções vive frustrado. Quem vive de emoções, na verdade, vive para si mesmo. Não vive para Cristo. Porque quem vive para Cristo não vive por emoções, mas vive pela fé. Então nós não podemos viver de emoções. Nós não podemos dizer, somos nova criação hoje, e nós choramos, nós nos emocionamos aqui, porque existe um momento aqui de culto ao Senhor, onde nós cantamos canções, onde os irmãos oram uns pelos outros, nós nos sentimos bem acolhidos, e de repente nós sentimos que somos amados, tanto por Cristo quanto pelos irmãos, amém, isso é ótimo. Mas ao sair daquela porta, passar daqueles portões, eu então volto a viver a vida miserável que eu vivia antes. Isso não é conversão. Isso é passar por um momento de êxtase emocional e de repente você volta à sua realidade
Isso não é conversão. Paulo, então, ele apela. E notem, Paulo, ele não está escrevendo para não crente. Paulo está escrevendo à igreja. E como eu disse lá no início, e repeti semana passada e repito hoje, essa carta parece que nunca foi tão atual. Essa carta é atualíssima. Parece que Paulo escreveu essa carta lendo o jornal de ontem. Ele leu o jornal de ontem, ele olhou as notícias, ele leu o que os crentes têm feito do nome de Cristo, o que os crentes têm feito da igreja de Cristo, e falou, não, eu preciso escrever uma carta para eles. Parece que ele abriu o Facebook dos irmãos e falou, não, peraí, eu preciso escrever uma carta para eles. Abriu os stores e disse, misericórdia, eu vou escrever uma carta para esses crentes. É exatamente isso que Paulo, parece que é isso que Paulo fez. Então, quando nós não colocamos, lembra que eu falei lá no início, que Paulo ele lida muito com a teologia, ele corrige a teologia dos Efésios, dos capítulos 1 a 3. Ele fala, olha, tem algumas coisas que vocês estão pensando, eu não vou aqui entrar em maiores detalhes, que eu não quero perder muito tempo com isso, mas se você quiser lembrar, vai lá, está tudo no YouTube, só assistir, tá bom? Olha, Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem algumas coisas que vocês estão trazendo para dentro da igreja que está errado, não deve trazer. Tem algumas coisas que vocês estão pensando com a maneira que vocês pensavam antes de Cristo, está errado, tira da igreja. Algumas coisas que vocês estão trazendo para o culto, está errado, isso não é culto a Deus. Paulo, então, ele corrigiu a teologia dos Efésios, dos capítulos 1 ao capítulo 3. E agora, dos capítulos 4 ao capítulo 6, Paulo está falando o seguinte, de uma maneira bem a grosso modo, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu já falei o que vocês deveriam corrigir. Agora que supostamente vocês já corrigiram, vamos então viver dessa maneira. Agora vamos colocar aquilo que vocês aprenderam em prática. Paulo então aqui está falando, olha, vamos colocar essa espiritualidade toda que vocês dizem que tem, em prática, e vamos viver essa espiritualidade. Vamos viver isso. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser taxados de religiosos, de fariseus hipócritas, de santarrões, e aí por diante você pode adicionar a sua lista de adjetivos. Vivemos uma vida espiritual aqui dentro, mas lá fora nós não damos testemunho dessa vida que nós falamos que professamos. Tornar-se cristão, irmãos, tornar-se um cristão não é ser frequentador de igreja. Você frequenta a igreja? Amém, que bom. Mas Deus não quer, eu já falei isso antes, algumas pessoas vieram me perguntar depois, eu vou falar de novo. Deus, ele não quer uma igreja cheia de gente. Deus quer uma igreja cheia de crente. Vocês entendem isso? Nós precisamos entender isso. Deus não quer igreja cheia de gente. Porque igreja cheia de gente tem um monte. Deus quer uma igreja cheia de crente. Então, tornar-se cristão não é passar a ser um frequentador de igreja. Tornar-se um cristão não é mudar de religião. Antes eu era isso, hoje eu sou um cristão. Antes eu era aquilo outro, hoje eu sou um cristão. E haja visto que tem muita religião por aí que se denomina cristão. Tanto que o Brasil hoje é considerado um país cristão. Dizem os estudos que 80% da população brasileira é cristã. Mas dos 80%, 30% são evangélicos. Ou seja, tem 50% aí que não sabe bem o que é, então fala que é cristão. E aí Paulo diz que não é frequentar a igreja, não é mudar de religião, mas sim, Paulo diz que nós devemos rever os nossos valores. Não andeis mais como os gentios. E Paulo não está dizendo, você não é convertido. Paulo não está dizendo, você não é crente. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, vocês dentro da igreja não têm que ser perfeitos. Vocês não têm que ser perfeitos, até porque vocês não vão conseguir ser perfeitos. Nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas Paulo está dizendo, vocês estão dentro da igreja, mas estão andando como os gentios. Vocês estão atuando dentro da igreja e estão andando como os gentios lá fora. Vocês estão vivendo uma vida dupla.
Vocês estão vivendo uma vida de hipocrisia. Pessoas sem Deus vivem na ignorância. Pessoas sem Deus vivem na ignorância. E Paulo está dizendo, não vivam mais como esses. Vocês conhecem a verdade, vocês não são mais ignorantes. Deus já se revelou a vocês. Então não vivam mais dessa maneira. E que ignorância é essa? Na vaidade, na futilidade, na soberba. Eles não conhecem a Deus. Eles não se curvam ao senhorio de Deus. Eles se acham autossuficientes. Isso é ser ignorante com respeito a Deus. Não conhecê-lo. Se achar autossuficiente. E viver na futilidade. Verso 18, aqui nos diz, eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Paulo, quando fala em dureza do coração, ele quer dizer que as pessoas se tornam insensíveis ao pecado. A pessoa, quando ela é insensível ao pecado, ela é chamada de dura cerviz. Essa pessoa tem uma dura cerviz, essa é cabeção. Não entende. Quer continuar vivendo no pecado. Eu sei que eu estou pecando. Uma hora vai dar certo, mas agora eu vou continuar pecando porque é isso que eu gosto de fazer. É esse tipo de gente que Paulo está dizendo. Amados, uma pessoa, ela não se torna se é que eu posso dizer assim, não me entendam mal, todos nós somos pecadores, né? Amém? Concordamos nisso? Todos nós somos, e carecemos da graça de Deus. Mas quando um pecador inveterado é aquele que peca e continua pecando, e gosta de pecar, e não se arrepende, e continua pecando, essa pessoa, ela não se torna um pecador inveterado de um dia para o outro. Existe um processo. O processo é dia após dia. Assim como nós, como crentes em Cristo, não nos tornaremos santos. Eu não vou colocar em aspas, não. Santos mesmo, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser santos, como o Senhor que nos chamou, que nos salvou, também é santo. Mas nós não nos tornaremos esses santos que Pedro diz na sua carta, de uma hora para outra. Isso é um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. Isso é dia após dia, após dia, após dia. Então seremos totalmente santos na glória com o Senhor Jesus, quando Ele retornar e nos buscar. Porque aí não existe mais pecado. Pecado então acabou de uma vez por todas. O pecado foi vencido de uma vez por todas. Então teremos, vou fazer melhor a pergunta. Teremos então corpos glorificados, sem pecado, sem mácula. Aí sim seremos perfeitos. Mas até lá, o sistema é bruto. Temos que lutar, temos que pelejar. É dia após dia. O alcoólatra, o drogado, o adúltero, ele não se torna assim de um dia para o outro. Não, tudo começa devagarinho. Até que chega um determinado momento que o alcoólatra já não liga mais para nada. Que o drogado vende até as coisas de dentro de casa, tira a comida dos filhos para satisfazer o seu prazer. O adúltero chega a ser ridículo o que ele faz, ao termos de exposição às outras pessoas. No início, tudo é escondidinho, não é verdade? Eu conheci uma pessoa que ele se tornou alcoólatra e quando começou era escondidinho. Era embaixo da pia, ele ia lá, e eu via, eu ia lá não, de misericórdia eu não, ele. Ia lá, tomava um golinho de velho barreiro no café da manhã. Alguém conhece velho barreiro aí? Pensa numa bebida forte. Ele ia lá no café da manhã, e escondia, no almoço. Começou assim, até que escancarou. Aí era o dia todo, com a garrafa em cima da mesa. E é assim que começa. Começa escondidinho, e depois chega ali. O pecado, irmãos, ele petrifica o coração e endurece a nossa consciência. Ele petrifica o coração e endurece a nossa consciência. Existe uma história que diz o seguinte: a origem do pecador inveterado é a mistura do sangue de 4 animais. Isso não é uma história verdadeira não, tá? Isso é um conto. É uma mistura de 4 animais. Do pavão,
do leão, do macaco e do porco. Então vamos lá. Primeiro, a pessoa se sente, vamos supor o drogado, até o adúltero, o alcoólatra. Primeiro, essa pessoa se sente bonita e elegante. Assim como o pavão. Conquistadora, como o pavão. Depois, ele passa da fase do pavão para a fase do leão. Aí ele se sente forte e poderoso. Eu posso tudo. Eu posso o que eu quiser. Eu sou poderoso, eu tenho poder. Você já ouviu isso? Eu paro quando eu quiser. Já ouviu? Eu paro. Isso não me domina, eu paro quando eu quiser. Pois é. Depois disso, essa pessoa fica inconsequente e começa a fazer travessuras assim como um macaco. Aí começa a querer chamar atenção. Mas depois disso tudo, quando essa pessoa já perdeu totalmente o sentido do que é certo, o que é errado, ela termina na lama, assim como o porco. Então essas são as 4 fases. Termina na lama, assim como o porco. E aí os versos 20 e 21, Paulo deixa bem claro. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Irmãos, estão vendo o que Paulo está dizendo? Não foi isso que aprendeste de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido. Ou seja, muitas vezes nós até escutamos, mas nós não ouvimos. Quem tem adolescente em casa vai ser expert nisso. Quem tem? Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Filho, eu já não falei com você? Sim. Você me escutou? Escutei. Mas você fez? Não. Então você não ouviu. Não é? É. É exatamente assim que nós muitas vezes nós agimos dessa maneira com Deus, com o nosso Cristo. Esse conhecimento da verdade, irmãos, da verdade que está em Cristo Jesus, da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, exige transformação. Deixando o velho homem de lado e se revestindo do novo homem. Verso 24, nós acabamos de ler. Viver cristianismo é viver conversão diária. Todo dia a gente tem que se converter. Todo dia. Porque o dia que você levantar e falar, hoje eu estou bom, esse dia é o dia que você vai cair. O dia que você levantar e bater no peito, hoje eu estou crente, hein? É esse dia que você vai cair. É esse dia que o diabo vai te dar uma rasteira bem dada para você aprender. Ou então, é esse dia que o Senhor Jesus vai te colocar com a cara no pó para saber que quem manda é Ele. É esse dia. Viver cristianismo envolve negar o meu eu de antes e buscar maturidade no meu eu de agora. O eu de antes não pode existir mais, mas o eu de agora precisa ser maduro, precisa ser crente de verdade, precisa demonstrar frutos dessa conversão. O velho homem era corrompido pelo pecado, mas o novo homem anda segundo a vontade de Deus. O velho homem era dominado pelos prazeres mundanos, mas o novo homem, a nova mulher, são dominados pelo Espírito Santo de Deus. E não só dominados, mas também guiados por Ele. O velho homem era corrompido pela futilidade da mente. O novo homem sofreu uma transformação dessa mente. Estão vendo a diferença? Não mais o velho, mas o novo. Mas o novo. Então, depois de apresentar esses princípios todos, porque Paulo está só repetindo o que ele já disse no começo, ele está repetindo o que ele já disse, existe então agora uma lista específica de pecados que devem ser abandonados de uma vez por todas. E eu volto a dizer, Paulo está escrevendo para a igreja. Se ele está escrevendo que essas pessoas devem abandonar esses pecados, quer dizer que as pessoas estão dentro da igreja e ainda continuam vivendo nesses pecados. Ele está dizendo, abandonem. Abandonem. Verso 25.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Como se precisasse alguém falar para o crente que ele deve abandonar a mentira e falar a verdade. Será que precisa? Vocês acham que precisa? Exatamente, Marcos. Precisa, porque senão o Paulo não estava falando. Precisa, senão o Paulo não estava escrevendo. Pastor, mas tem que falar para um crente que ele tem que abandonar a mentira e falar a verdade? Sim, precisa. 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 O verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele não só segue a verdade, ele fala a verdade e anda na verdade. Sabemos bem que o pai da mentira é quem? Quem é o pai da mentira? João 8,44. Pai da mentira? Diabo. Mas tem uma contradição, que vocês falam que vocês não, nós. Nós falamos que somos filhos de Deus. Mas nós vivemos falando mentira. De quem que nós somos filhos, afinal de contas? De quem será que nós somos filhos, afinal de contas? Quando falamos a verdade, não pense que isso vem de nós. Isso vem do próprio Deus. É o próprio Deus quem te faz morder a língua e fala, não, peraí, está errado, eu preciso falar a verdade. Isso vai me doer, isso vai me custar, mas eu preciso falar a verdade, eu preciso confessar a verdade. Ou confessar a mentira. Então, quando nós fazemos isso, é o próprio Deus atuando em nós. Como nós já vimos antes, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo atuando em nós e falando para você, cabeção, fala a verdade. Fala a verdade. Pare com essa vida de mentira. Fale a verdade. Mas quando, em contrapartida, quando nós não damos lugar, ou quando nós não ouvimos o Espírito Santo, adivinha quem é que está agindo com poder em nossas vidas? Pois é o papai. Qual foi o primeiro pecado explícito condenado na igreja primitiva? Vocês se lembram? A igreja começou a crescer. Atos capítulo 5, Atos, Ananias e Safira, o primeiro pecado explícito, eles roubaram o dinheiro da igreja, não foi? Não, não foi. Eles esconderam, eles mentiram. Foi o primeiro pecado explícito, aberto na igreja. Teria algum problema se eles tivessem chegado aos pés dos apóstolos e falassem, olha só, nós vendemos a nossa propriedade, está aqui uma parte do dinheiro e a outra parte nós vamos manter, ok? Teria problema? Não teria problema nenhum, absolutamente, mas não. O coração soberbo, a mente que não foi transformada de verdade, por quê? Porque eles queriam mesmo se aparecer, eles queriam mesmo levar vantagem. Então eles chegaram e falaram, olha, está aqui tudo. Está vendo esses aí? Esses aí dão 10%, eu dou tudo. Está vendo esses aí? Esses aí dão uma sacolinha de arroz, eu dou minha propriedade. E o próprio, quem foi que revelou a Pedro? O próprio Espírito Santo de Deus revelou a Pedro. E a consequência, vocês já sabem do que aconteceu. Ok? Então, falar a verdade abrange todos os aspectos. Também abrange em nós, como crentes, cumprirmos a nossa palavra. Cumprirmos a nossa palavra. Nós precisamos, o nosso viver e o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que cumprir o que dizemos. Não usarmos de mentira ou falsidade em nada, inclusive nos negócios. Está falando aqui também sobre isso. Não dá lugar ao diabo através da ira, também está aqui. Resolva seus problemas, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Um escritor chamado Jay Adams, em uma de suas obras, escreveu o seguinte: existem duas maneiras erradas de lidar com a raiva. A primeira delas é a ventilação, ou seja, a primeira delas é a ventilação e a segunda delas é o congelamento. Ventilação é quando nós explodimos.
Nós esbravejamos, e aí os estilhaços dessa explosão começam a bater em um, em outro, e a colar, e começa a machucar todo mundo. O segundo é o congelamento, é quando nós guardamos isso tudo aqui dentro de nós, não falamos, não esbravejamos, mas também não falamos nada, e aquilo começa a corroer lá dentro, e o pastor Hernandes diz que quando fazemos isso, é como se nós tomássemos um copo de veneno todo dia no café da manhã. Nós estamos morrendo aos poucos. As duas estão erradas. Não é nem explodir e nem congelar, mas é conversar, se entender e perdoar. É assim que devemos fazer. E Paulo segue adiante na lista. Ganhe suas vidas por meios honestos, não tire vantagem sobre outras pessoas. Eita, vou até tomar uma água. Vivendo no Brasil, a gente costuma falar do jeitinho brasileiro, né? Tem um jeitinho brasileiro. Vivendo aqui, é o que então? Não, é jeitinho do diabo mesmo. Porque a gente vê e ouve tanta coisa, não, mas tem como dar um jeitinho, tem como fazer, tem como isso, tem como aquilo. Outro dia mesmo, alguém me pegou assim, de surpresa, perguntando uma coisa sobre finanças. Eu falei, fala com o Jean. Não, falei não. Perguntou assim para mim, pastor, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, mas aí é com você, não é comigo. O que você tem que fazer, você sabe. Eu não tenho que falar para você o que você tem e o que você não tem que fazer. O que essa pessoa estava querendo, na verdade, que é o que muitas vezes acontece com a gente, a pessoa só estava querendo que eu concordasse com o erro que ele estava pretendendo cometer. E é isso que as pessoas fazem com a gente. Ah, mas Diego, você não acha que a gente está pagando muito imposto para a rainha? Não era melhor a gente fazer uma gambi? Se o Diego falar, rapaz, não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Depois, vamos falar assim, ó, o Diego falou que era para eu fazer. O Diego concordou comigo. Né? É. Então é assim, gente. É assim. Então nós precisamos ganhar a vida por meios honestos, não tirar vantagem. E outra coisa, preguiça não faz parte do caráter cristão. Preguiça não pode fazer parte do caráter cristão. E aí Paulo vai mais adiante e ainda contribua, tá? Não tenha preguiça, ganhe a vida por meios honestos e ainda contribui para que você possa ajudar os outros. E aí segue a lista. Controle a sua língua. Diga palavras que edificam. Nós precisamos dizer palavras que edificam as outras pessoas. E ainda, nós precisamos abrir a boca conforme a necessidade. Se não houver necessidade, se não houver momento, fique de boca fechada. Se não há necessidade, então não diga nada. Não digam palavras torpes que desagradam o Espírito Santo de Deus. Livrem-se da maldade, sejam bondosos. Deixe as obras da carne e desenvolva as características que nós aprendemos do nosso Deus. Vamos notar as diferenças dessas coisas de acordo com o texto que Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre exatamente o mesmo assunto. Paulo escreve aos Gálatas falando exatamente sobre o mesmo assunto. Gálatas 5, dos versos 19 a 26. Diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Precisamos deixar essas coisas e nos apegar a essas outras. Irmãos, concordam comigo agora que parece que Paulo abriu o Facebook e os stories ontem? E aí falou assim, eu vou sentar, pegou sua pena, ou o seu teclado de computador, pastor Kleber, falou, vou escrever uma carta para esses meninos aqui, peraí. E escreveu. É ou não é atual? Atualíssimo. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, como eu sempre digo a vocês, sabe por que eu demorei para entrar hoje aqui? Vocês já tinham começado o culto, já tinham cantado 2 hinos. Sabe por quê? Porque eu estava necessitado de orar antes de pregar. Porque, de certa forma, eu estava olhando para esse texto e me olhando no espelho. E eu não estava gostando do que eu estava vendo. A gente não pode gostar do que vê. A gente não pode gostar do que vê. Mas a palavra diz que nós não temos que gostar. Nós temos só que obedecer. Nós não temos que nos sentir confortáveis com o que a palavra de Deus nos diz. O único conforto que nós podemos ter na exortação da palavra de Deus é quando ela diz, vocês são salvos em Cristo Jesus. Esse é o nosso conforto. Agora, de resto, é confronto, atrás de confronto, atrás de confronto, atrás de confronto. Exige mudança. Paulo deixa claro aqui que a igreja estava enfrentando esses tipos de problema. De novo, eu quero ressaltar, ele não diz, vocês não são salvos, vocês não são isso, vocês não são... Não há aqui acusação, não existe acusação, existe exortação, é diferente. Paulo não está dizendo, eu sou bom e vocês é que são ruins, como assim também como o pastor não está dizendo isso. O que nós precisamos entender é que existe a necessidade de transformação diária na vida do crente. A vida do salvo, essas atitudes pecaminosas não devem ser mais visíveis. Existe a necessidade de arrependimento. Existe a necessidade de colocar o rosto no chão e chorar pelo arrependimento, chorar pelo pecado. E a palavra de Deus diz que nós devemos abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Nós devemos deixar a velha vida e vivermos em novidade de vida, porque hoje vivemos para Cristo. Hoje não vivo mais eu, mas... Pois é. Porque nós não vivemos mais naquela prisão que nós vivíamos antes. Cristo nos libertou daquela prisão para que possamos viver nele, para a glória dele. Por isso ele nos libertou. O pastor Augusto Nicodemos escreveu o seguinte: o maior ateísmo cristão é o seguinte: acreditar que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Isso é ateísmo cristão. Crer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. E aí, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Será que os nossos procedimentos, será que a maneira que nós temos vivido tem glorificado ao nosso Deus? Veja, eu não estou perguntando se você tem vivido uma vida perfeita. Eu não estou perguntando se você tem vivido uma vida digna aos olhos humanos. Eu estou perguntando se nós temos vivido uma vida que glorifique ao nosso Pai Celestial. Uma vida de devoção, de estudo da palavra, de oração, de luta contra o pecado. Não é uma vida sem pecado, é uma vida de luta contra o pecado. Uma vida de arrependimento. Será que temos vivido assim? Eu encorajo os irmãos a pensarem a respeito. E falando em vida